Pastor. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto matinal. E para isso eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no Salmo de número 90. Que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados e colocar também na presença dele o nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos na tua presença mais uma vez, podendo louvar e engrandecer o teu nome, ainda que em nossas casas, separados uns dos outros, nós ainda temos essa liberdade para te louvar e te clamar também por misericórdia, pois temos vivido tempos difíceis, dias tristes, mas sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, Deus que sabe de todas as coisas. Esses 3 meses que para nós parecem tanto tempo, para o Senhor não são como nada, pois o Senhor é grande, é poderoso e tem assistido o teu povo. E nós queremos te clamar, ó Deus, por misericórdia, que esse tempo em que nós estamos mais reclusos em casa, seja um tempo de reflexão, seja um tempo de arrependimento de pecados, seja um tempo de nos voltarmos mais para Ti e nos achegarmos mais a Ti e nos preocuparmos mais também uns com os outros, pois sabemos que muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis e que, como alguns de nós temos condições de ajudar, e que o Senhor possa nos ajudar a ter essa disposição, ó Deus, de dar as mãos para os nossos queridos irmãos que estão necessitando mais. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Convido os amados irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo 146, que diz assim: Aleluia! Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos.
O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Que nós possamos nos voltar para o Senhor, que de fato tem poder para nos ajudar, para nos auxiliar, e que a nossa esperança não esteja no nosso trabalho, não esteja em qualquer outra pessoa que não seja o nosso Deus, que se mostra aí sempre bom e compassivo aí para com o seu povo. A gente só precisa realmente se voltar para Ele em oração e clamar a Ele, que Ele tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação. Nesse momento, eu vou orar, interceder pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário nesta semana. Eu vou citar aqui o nome dos nossos queridos irmãos e também a data de aniversário. Alguns que fizeram há alguns dias atrás, eu também vou citar, que foi a nossa irmã Cristina Taídes, do dia 2 de junho. Nosso irmão Jean Ronielli, do dia 2 de junho. No dia 3 de junho, fez aniversário o irmão Pedro Augusto. No dia 6, Clara Viana. Dia 7, fará aniversário, hoje, o irmão Clever e a irmã Sara. No dia 8 de junho, a irmã Helena Gomes. No dia 11, o irmão Rivanildo. E no dia 11 também o irmão Vartene. Que nós separemos um pouquinho do nosso tempo para ligar para esses nossos irmãos e também para orar por eles. Nesse momento a gente também pode fazer nossa intercessão pelos nossos queridos irmãos enfermos da igreja, Vamos usar esse momento também para orar pela nossa igreja. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram orando pelo Miguel Arthur, pela cirurgia que ele fez na quinta-feira, que deu tudo certo, graças a Deus. Ele está se recuperando bem em casa. E vamos então orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, porque o Senhor é bom o tempo todo, ainda que os tempos sejam difíceis, sejam maus, o Senhor tem mostrado a sua bondade para com o teu povo, tem levantado gente para ajudar uns aos outros e que continue sendo assim no meio da nossa comunidade, que nós continuemos a nos preocupar uns com os outros, interceder uns pelos outros. É assim que fazem os irmãos que realmente se preocupam. Esse é o papel da tua igreja e nós temos tentado cumprir isso. Que o Senhor abençoe todos os nossos queridos que foram citados aqui, que fizeram aniversário ou que farão aniversário nessa semana. Que todos esses queridos irmãos sintam-se abraçados pela igreja, sintam-se amados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. E que eles ganhem do Senhor a sabedoria, que de fato é o maior e melhor presente que eles podem ter. Nós te rogamos isso e te pedimos, Deus, pela tua igreja. Continue a sustentar, ó Deus, a liderança da nossa igreja, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, todos os queridos irmãos que têm se empenhado também aqui nos cultos, ó Deus, na gravação dos cultos, para que os irmãos em casa possam ouvir também da tua palavra e poder celebrar contigo, ó Deus, ali, mesmo separados. Que o Senhor continue a sustentar a tua igreja, a levantar, ó Deus, os recursos necessários, a dar o trabalho para os nossos queridos irmãos e tudo que eles precisarem. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Agora eu quero ler um salmo de louvor e na sequência nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamboris e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Ainda que nas nossas casas nós somos igreja do Senhor e nós podemos continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus. Por isso eu vou orar e depois nós vamos cantar louvores com os nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque
o Senhor nos dá essa oportunidade de louvar o Senhor através das músicas. De fato, são canções que mexem conosco e que falam também aquilo que a gente sente, ó Deus, e deseja expressar para o Senhor. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, as nossas canções de coração, como alguém que realmente reconhece o Senhor como sendo o nosso Deus, aquele que é o nosso sustentador, aquele que é o nosso Pai, que nos ama, e somente a Ti nós queremos adorar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. E o Senhor é bom para todos aqueles que nele esperam. Vamos louvar ao Senhor cantando o cântico logo de manhã. Tempo de louvar a Deus. Espírito.
ao Senhor, continuar louvando ao Senhor com o hino de número 19. De louvor. Amém. Ó Deus, nós queremos te engrandecer, o teu santo nome. Sabemos que do seu trono, Pai, tu contemplas todas as obras dos homens, Pai. E apesar das nossas falhas, das nossas limitações, sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos acolhe, e o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. O Senhor tem cuidado e apacentado do teu povo. Te louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso, generoso e longânimo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todas as benfeitorias que o Senhor nos tem feito, por todos os livramentos, os que vemos, os que não percebemos, porque o Senhor cuida de nós mesmo quando nós dormimos, Senhor, mesmo quando estamos desapercebidos, os teus olhos não estão fechados para nós. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, bom dia. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidá-los que os irmãos abram suas Bíblias comigo para a nossa devocional de hoje, de manhã, no livro de Efésios, capítulo de número 5. E eu vou ler do verso 18 até o verso de número 21. Efésios, capítulo 5, dos versos 18 até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Queridos, até pouco tempo atrás, a gente vivia uma época de contraste, e podemos dizer dessa forma: as igrejas, de um modo geral, elas estavam cheias, elas estavam também crescendo muito em número e até mesmo em influência, mas por outro lado também elas estavam perdendo ou tinham perdido muita qualidade. O fato é, queridos, de que vivíamos um tempo de contrastes, essa é a ideia. Agora estamos vivendo um outro momento, um outro tempo, onde de um modo geral as igrejas elas estão vazias, e não estão vazias porque não haja crentes, mas porque de fato estamos impedidos
de reunirmos normalmente. E aí então o nosso coração precisa se voltar para um princípio fundamental. Do mesmo jeito que antes, quando as coisas estavam diferentes e naturalmente as igrejas estavam cheias, deveria haver sim uma grande preocupação pela qualidade, pela vida espiritual. Agora, do mesmo jeito, nós também somos desafiados a pensarmos acerca da nossa vida espiritual. É claro que pela falta das reuniões no templo, é possível sim que muitos crentes nesse período de pandemia tenham permitido que seus corações tenham se esfriado espiritualmente. É possível que talvez, movido pelas ansiedades, pelas muitas preocupações que estão ao nosso redor, muitas pessoas tenham se esquecido ou se distanciado de Deus. Sendo assim, eu quero nessa manhã, nesta devocional, como eu disse, pensar com os irmãos, à luz dessa passagem, de algumas questões que nós devemos resgatar no nosso coração, de verdades que precisamos trazer dentro da nossa alma, ou para dentro da nossa alma, do nosso coração, verdade estas que nós encontramos aqui nesse texto de Efésios, capítulo 5. E nesses dias, queridos, de pandemia, nesses dias nos quais nós nos encontramos isolados, ainda mais nós precisamos nos voltarmos para o Senhor, pois é exatamente a vida espiritual, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, é que determina as demais áreas da nossa vida. Aí eu quero então pensar com os irmãos, à luz desses versos que aqui eu li no começo desta mensagem ou desta devocional. Amados, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ao que parece, Paulo não tinha nenhum problema específico ou alguma razão muito clara, ou algum problema específico na igreja ali de Éfeso. Nessa época a igreja estava vivendo sem muitos conflitos espirituais. Quando você dá uma olhadinha, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, você já percebe que depois de algumas décadas, já houve algumas mudanças ali naquela comunidade. O fato é que Paulo escreveu essa carta quando ele estava encarcerado, quando ele estava preso na cidade de Roma, ali por volta do ano 60 depois de Cristo, e neste momento e nessa ocasião, Paulo estava interessado em dar instruções àquela igreja sobre a natureza da igreja de Jesus Cristo. Ele tentava explicar realmente o que significava ser igreja de Deus. E o texto que a gente leu nos mostra algumas questões relacionadas a isto. E sobre isso eu quero tratar com os irmãos aqui nesta manhã. E eu quero olhar para essa passagem e quero observar dois elementos importantes aqui nesse texto. O primeiro desses dois elementos é quais são as evidências de uma igreja que está cheia do Espírito Santo e logo em seguida, como que nós podemos, portanto, estar cheios do Espírito Santo. Por que então trago esta mensagem hoje pela manhã? Como eu disse anteriormente, nesse período de pandemia, por causa da ausência das reuniões, da comunhão dos santos, naturalmente da própria ausência do participar dos sacramentos, é claro que a pregação ela tem sido levada às casas, mas é claro, é num outro ambiente, numa outra circunstância. É possível sim que muitos corações estejam distraídos. Daí então é preciso que nós nos voltemos para a palavra, nos voltemos a uma vida espiritual. E quando nós compreendemos a razão pela qual a igreja do Senhor existe, qual é a sua natureza, o nosso coração é
engajado, motivado a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E aí então eu quero mostrar 2 elementos aqui à luz desta passagem. A primeira delas, como eu disse, quais são as evidências de uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. E é interessante, queridos, que quando a gente faz uma pergunta desta, as respostas são as mais variadas. E normalmente, os elementos que envolvem aspectos de emoção são os mais enfatizados. Mas quando nós olhamos para a passagem aqui do livro de Efésios, nós percebemos que Paulo apresenta algumas características que nem sempre são valorizadas pelos crentes, mas que de fato são as características fundamentais, são os elementos que caracterizam uma igreja ou um povo que é cheio do Espírito Santo. Observe comigo aí o verso de número 19. Vou deixar o 18 para o final. Diz o texto: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Uma primeira evidência, querido, que a gente observa de uma igreja que é cheia do Espírito, de uma comunidade, de gente que vive uma vida espiritual pautada pela realidade do Espírito Santo, o texto nos mostra, falando entre vós com salmos. A gente pode perceber que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem uma comunhão sadia. Ela tem uma comunhão sadia. Ela se relaciona de forma sadia. Quando Paulo diz, falando entre vós com salmos, pressupõe claramente a ideia ou a forma pela qual nós nos comunicamos. E é claro, queridos, que quando falta comunhão, quando falta a ação do Espírito Santo em nós, o nosso linguajar, aquilo que a gente expressa, está longe de ser como os salmos. Paulo mesmo em outras ocasiões diz que a linguagem cristã deve ser uma linguagem sadia. Daí então, queridos, quando nós vivemos uma vida pautada pela ação do Espírito Santo de Deus, quando nós vivemos uma vida espiritual autêntica, quando nós buscamos de fato um resultado da ação do Espírito Santo de Deus, é nos fazer falar uns com os outros com salmos. Uma outra forma, ter uma comunhão sadia. Mas há ainda uma outra característica. Continue comigo aí no verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Portanto, uma característica ou um resultado de uma vida espiritual autêntica, de uma evidência de uma igreja cheia de um Espírito Santo de Deus, é ter uma vida de louvor sincero. Paulo, portanto, diz que não apenas a nossa comunicação ela é sadia, que não apenas a nossa comunhão é sadia, mas também vivemos uma vida de louvor sincero ao Senhor. O texto então nos diz, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais. Algumas pessoas querem trazer algumas conclusões quanto ao que significa hinos e cânticos espirituais. Eu não vou me ater aqui, neste momento, devido ao propósito dessa devocional, mas quero apenas enfatizar de maneira literal uma vida onde a música, o louvor, a canção, o hino faz parte. Acabamos de cantar ao Senhor, acabamos de louvar a Deus. Uma igreja, portanto, um povo que está cheio do Espírito Santo, tem sim uma vida de louvor sincero. Mas o texto continua, versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra evidência
de um povo cheio do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é ter uma vida sem reclamações ou sem murmurações, pois Paulo está dizendo que dar-se sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E aqui ele não abre espaço para dar graças quando tudo vai bem, quando tudo está indo corretamente, mas a ideia do texto é dar sempre graças por tudo. Nesses dias nos quais nós estamos vivendo, quando o Espírito Santo de Deus age em nós, nós somos levados a ter gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. É possível, queridos, que alguns tenham passado ou estejam passando lutas, mas mesmo estes que tenham passado dificuldades, podem expressar como Deus tem cuidado de nós, mesmo situações tão adversas como nós estamos vivendo. Portanto, um coração cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida sem reclamações, ele tem uma vida de gratidão a Deus. E aí então, o versículo 21 nos mostra o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, uma evidência de uma igreja, de um povo cheio do Espírito Santo também, é ter uma vida de humildade e de sujeição uns aos outros. O que Paulo vai descrever a partir do verso 22, quando trata de relacionamentos conjugais, no capítulo 6, quando trata de relação entre pais e filhos, no capítulo 6, verso 5, quando trata da relação entre patrões e empregados, entre senhores e servos, tem a ver com essa sujeição que o Espírito Santo de Deus nos faz ter uns para com os outros. Parece estranho, queridos, isso que eu estou dizendo, e é claro que isso está atrelado ao verso 18, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu quis, de fato, de maneira proposital, começar no verso 20, no verso 19, apenas para mostrar que estas são evidências que nem sempre são valorizadas. Como eu disse lá atrás, normalmente as pessoas, quando elas querem descrever uma igreja que está teoricamente cheia do Espírito Santo, ou quando quer descrever alguém que vive uma vida espiritual autêntica, os elementos que são destacados são sempre os elementos emocionais, e estes aqui são ignorados. Mas Paulo então vem mostrar claramente que o resultado de estar cheio do Espírito Santo, no versículo 18, tem a ver com atos como falar, ter uma comunhão sadia, como ter uma vida de louvor, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dar graças a Deus por tudo, e se sujeitar uns aos outros, ter um coração humilde, que reconhece uns aos outros, e que trata um ao outro com dignidade e com respeito. Portanto, estas são evidências. Mas aí então vem uma pergunta que é importante se fazer nesse texto, que é a segunda questão que quero tratar. O que é, portanto, então, estar cheio do Espírito Santo? Como que nós podemos estar cheios do Espírito Santo? E eu quero então olhar com os irmãos, portanto, o verso de número 18. Vá lá comigo então, no verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É claro, queridos, de que os versos 19, os versos 20 e verso 21, ele é a consequência natural do verso 18. O verso 18 tem um verbo no imperativo, enchei-vos. É natural, portanto, que os gerúndios que vão ser descritos nos versos 19 a 21 são decorrentes desse verbo principal e imperativo que está no verso 18. E é exatamente sobre esse verso que agora eu quero destacar. Portanto, como que nós podemos estar cheios do Espírito Santo? O verso 18 nos responde isso. Nós mostramos que estar cheio do Espírito, ser ou ter evidências de estar cheio do Espírito Santo,
é falar entre vós com salmos, entoar e louvar de coração, dar sempre graças por tudo e sujeitar uns aos outros. Como que isso é possível? Paulo responde aqui no verso de número 18. E aí eu quero mostrar duas questões no verso 18 que quero que você guarde no seu coração. Primeiramente, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A figura que Paulo utiliza, ela é bastante significativa por causa daquilo que o vinho pode gerar. Alguém que está embriagado, portanto não está sóbrio, ele está completamente dominado, vencido pelo vinho. Portanto, Paulo está fazendo aqui um contraste. Em vez de estarmos dominados pelo vinho, não estamos sóbrios, é preciso, portanto, que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Mas aqui, queridos, eu quero ir um pouco além do vinho, mas usando a ideia e a figura de não estar sóbrio, a figura de estar vencido por alguma coisa. Eu penso que talvez, quando Paulo estava aqui ditando a carta, o que de fato ele estava pensando, não apenas na figura do vinho, mas na figura daquilo que ele gera, como eu acabei de dizer, a embriaguez e o domínio. Mas é claro, queridos, que nós não somos vencidos, nós não somos embriagados, nós não somos dominados apenas pelo vinho. Há no nosso redor um universo de questões que nos enche, que preenche o nosso coração. Nós somos tomados e podemos ser vencidos por muitas questões ao nosso redor, que não são espirituais e que podem sim nos distanciar de uma vida com o Espírito, que pode nos distanciar de uma vida espiritual autêntica, que é claro que vai afetar a nossa comunicação, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa sujeição em relação uns aos outros. Portanto, Paulo, ao fazer um contraste aqui, ele começa dizendo: olha, queridos, não vos enchei-vos daquilo que não é espiritual, não vos enchei-vos daquilo que não promove uma comunhão com Deus, não vos enchei-vos daquilo que pode vencê-los, que pode embriagá-los, que pode dominá-los, e vos fazê-los distanciar de uma vida próxima do Senhor. E aqui, queridos, pensando lá no livro de Hebreus, o autor diz que deveríamos correr a carreira que nos foi proposta, a carreira cristã, e lá, portanto, em Hebreus, capítulo 12, o autor apresenta pecados e pesos. Pesos são aquilo que não é necessariamente um pecado, mas pode nos afastar de Deus, e aí então nós devemos sim ter a coragem para reconhecer que tem elementos que estão perto de nós que não contribuem para a nossa vida espiritual. É preciso que a gente entenda que há questões, sejam elas na internet, sejam elas por meio de lives no Instagram, sejam elas de qualquer outra forma, que podem sim nos vencer e nos distanciar de uma vida espiritual autêntica. Eu tenho já dito em algumas ocasiões que nesse período, portanto, de pandemia, muitos, talvez pelas próprias ansiedade, pelas próprias preocupações, ou alguns porque estão de fato em casa e têm gastado muito tempo com lives seculares, e enquanto estão nesse momento, estão se enchendo de elementos que não são espirituais. Então Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho, não vos enchei-vos daquilo que não é espiritual. Então o que Paulo vai dizer, ao contrário, ele diz no verso 18: mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. E esse verbo, ele traz algumas características marcantes que devem ser lembradas
ou lembrado a nós sempre. Primeiro, como eu acabei de dizer, o verbo se encontra num modo imperativo. Ele é uma ordem para todos aqueles que são crentes. Não é uma opção. É, na verdade, uma ordem que é dada a todo aquele que serve a Jesus. Enchei-vos do Espírito, pois somente cheios do Espírito poderemos falar, poderemos entoar, poderemos ser gratos e poderemos nos sujeitar uns aos outros. Portanto, é uma ordem, não é uma opção. Mas todo verbo, ele tem, na verdade, um número. E no caso específico do texto, ele é um verbo que está no plural. Portanto, ele não é uma ordem para um grupo específico de crentes, para alguns que têm mais privilégios, mas é ordem para todos nós que amamos a Jesus. Enchei-vos do Espírito. Portanto, o verbo é colocado no plural. A ideia clara do texto é de que esta é uma ordem para todos nós. Mas todo verbo também tem uma voz, ou é ativa, ou reflexiva, ou passiva. Ainda que no texto, aqui na nossa versão, não é fácil perceber a voz, no original o verbo é colocado na voz passiva. Portanto, a ideia não é que a gente se encha do Espírito, mas que nós sejamos enchidos pelo Espírito Santo. E quem nos enche do Espírito é exatamente Jesus Cristo. E aí então a lógica clara no qual o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Quero que você observe comigo aqui o verso de número 15, aí de Efésios 5. Ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, Efésios 5,15, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, ou nécios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E é exatamente nesse ponto aqui que Paulo introduz o verso 18, dizendo: portanto, não vos enchei-vos daquilo que não é espiritual, não vos enchei-vos daquilo que não vão promover uma vida espiritual autêntica. Ele diz, e dá uma ordem: enchei-vos do Espírito, todos que amam o Senhor. Em outras palavras, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo, porque quem nos enche é Jesus, e Ele nos enche por meio da sua vontade, por meio da sua palavra. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque os dias são maus, e hoje podemos descrever que literalmente são maus. Portanto, não podemos ser insensatos e nem nécios, temos que ser sábios. E a ideia aqui então, de ser sábio, é conhecer o que o Senhor quer de nós. E conhecer o que o Senhor quer de nós é viver sim uma busca pela palavra, é buscar que o Senhor haja sobre nós, e é Ele que vai nos encher do seu Espírito. Irmãos, o texto não nos isenta, portanto, de responsabilidades. A ideia aqui da passagem é que eu não tenho condições de me encher. É passivo o verbo. Mas se o verbo está numa voz passiva, mas ele continua num modo imperativo e, portanto, ele continua sendo uma ordem. E se é, portanto, uma ordem, então, se eu não consigo e não posso me encher, eu preciso ir a quem pode me encher, e esse quem é Jesus Cristo. E aqui então nós encontramos a nossa responsabilidade, compreender qual é a vontade do Senhor, nos voltarmos para Deus. Todo verbo também tem um tempo. E no caso específico do texto, o verbo se encontra no tempo presente. Mas é um detalhe interessante, na língua original, no grego aqui,
é que todo o tempo presente é um presente contínuo. Portanto, o verbo não se encontra apenas no presente de hoje, agora, nessa manhã, mas Paulo está pensando num presente contínuo. Daí então a ideia é de que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, não apenas agora, mas também amanhã, também depois de amanhã, constantemente. Devemos sempre buscar aquele que pode nos encher e nos manter cheio do Espírito Santo. E aí então, queridos, que encontra os versos que eu tratei aqui no final. Falando, entoando, dando sempre graças, sujeitando-vos. Esses gerúndios, portanto, eles são decorrentes de estar cheio do Espírito Santo. Por isso eu descrevi no começo que estas são evidências de alguém que está cheio do Espírito. Uma comunhão sadia, uma vida de louvor sincero, uma vida de gratidão e não de murmuração, de reclamação, uma vida de sujeição, de respeito no contexto familiar, no contexto eclesiástico, no contexto social. Mas tudo isso é decorrente, sim, de estarmos cheios do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo nos desafia nessa manhã. Sendo assim, queridos, eu quero concluir essa devocional trazendo algumas aplicações que quero que você pense comigo. Espero que a passagem tenha ficado clara para você. E a partir disso, então, eu quero trazer algumas aplicações que quero que você guarde no seu coração nessa manhã. Primeiro, é preciso que a gente seja sincero com a gente, conosco, se realmente, ou para chegarmos realmente a uma conclusão de como está o nosso estado espiritual. Precisamos, diante de um texto como esse, sermos sinceros conosco, para chegarmos à conclusão de como está o nosso estado espiritual. Portanto, a primeira aplicação que faço é, meu amado, você que está me ouvindo, que está me vendo, eu convido você com amor, o amor de Cristo, que você olhe para a sua vida e que você possa observar exatamente qual é o nível seu espiritual nesse período de pandemia. Quando você olha para o seu coração, qual é o nível que você está? Quando você olha lá para os meses de março, quando tudo isso começou, hoje você continua buscando do mesmo jeito? Você continua orando da mesma forma? Continua lendo a Escritura do mesmo jeito? Portanto, essa passagem, ela é um desafio para que o nosso coração repense com sinceridade e com honestidade como é o nosso estado espiritual. Portanto, esta é uma primeira aplicação, ou um primeiro desafio que coloco para você. Segundo, a obra de Deus, ela é de Deus, não há dúvida disso. O Senhor faz todas as coisas, e eu acabei de dizer que o verbo nos mostra claramente que quem nos enche é o Espírito Santo. Mas eu disse lá atrás, de que Deus, na dinâmica e na sua soberania, na dinâmica conosco, Ele não nos isenta de responsabilidade. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer da possibilidade de apagar o Espírito. A ideia de apagar o Espírito não é você extingui-lo, mas viver uma vida espiritual tão distante que é como se ele não tivesse em você. E aí faço apenas uma ressalva. O Espírito Santo, ele é penhor, e é naturalmente, uma vez que ele está conosco, ele está conosco para sempre. Mas é preciso entender que há uma responsabilidade nossa de caminharmos estando cheios do Espírito. Somos responsáveis. E portanto, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, quando nós não entendemos o que Ele espera de nós, quando nós não buscamos a Cristo para que Ele possa nos encher, sim, é possível
apagarmos o Espírito. Ou, como eu acabei de dizer, viver como se Ele não estivesse em nós. É possível sim, por falta da leitura da palavra diária, da falta de oração, entristecermos o Espírito com os nossos pecados. Portanto, essa passagem, ela glorifica o Senhor, ela exalta a obra do Senhor, mas ela não nos isenta de responsabilidades. Portanto, queridos, o que é resultado, uma comunhão sadia, o que é resultado, uma vida de louvor, o que é resultado, uma vida de gratidão, o que é resultado, viver uma vida de sujeição uns aos outros, harmonia no lar, no trabalho, nos relacionamentos de pais e filhos. Esse resultado está atrelado à ação do Espírito. E essa ação do Espírito Santo também está atrelada à nossa responsabilidade de buscar, para que nós possamos estar cheios. Estar cheios. Uma terceira aplicação, queridos. Portanto, seja responsável. Não viva uma vida cristã medíocre. Busque viver uma vida cristã de uma busca diária pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Nesse tempo no qual nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, mesmo afastado de uma comunhão próxima dos irmãos, seja responsável. Não entule a tua casa, não entule o teu coração com coisas que não são espirituais, não encha a tua alma de questões que vão te afastar de uma vida espiritual autêntica, que vão entristecer o Espírito em você, que vão abafar, que vão apagar o Espírito Santo em você. Seja responsável, não viva uma vida cristã medíocre, viva uma vida cristã autêntica, buscando ao Senhor, e entendendo da sua responsabilidade de orar, de ler a palavra, de buscar diariamente o Senhor Jesus, para compreender qual é a vontade dEle, para que Ele possa encher o seu coração do seu Espírito, do seu Espírito Santo. Eu imagino que, talvez no começo dessa pandemia, a grande maioria dos crentes estavam, talvez pelas dúvidas, pelas inseguranças futuras, num processo de busca maior. Mas, à medida que vai passando o tempo e nós temos o hábito de nos acostumar com qualquer coisa, até com coisas difíceis, a gente vai se distraindo demais com muitas coisas. Eu acabei de citar um exemplo lá atrás, de algumas lives seculares que perduraram e ainda perduram, e muitos crentes não conseguem ter o senso de perceber que nem tudo que é apresentado nos abençoa, nos preenche espiritualmente, nos edifica, nos aproxima de Deus. É preciso, portanto, que a gente não se embriague com vinho, não se embriague com o mundo ou com qualquer outra coisa que nos distancie de Deus. É preciso que nós sejamos responsáveis para buscarmos a Jesus, para que Cristo nos encha do seu Espírito. Que Deus abençoe, que Deus te conceda uma manhã abençoada, um domingo abençoado por Ele, e que você, meu amado, pelo amor e pela graça de Cristo, que você acorde, que você desperte da sonolência espiritual, e que você deseje estar cheio do Espírito. Busque a Cristo, para que Cristo te encha do seu Espírito, para que isso possa gerar no seu coração, possa impactar os seus relacionamentos, para que você possa falar uns aos outros, uma comunhão sadia, para que nos seus lábios tenha sempre um louvor a Deus, para que o seu coração seja grato até por aquilo que é complexo e difícil, e que você tenha humildade, como marido, como esposa, para se sujeitar um ao outro, como pais, se sujeitar aos filhos, como filhos aos pais,
como patrões se sujeitar a empregados, empregados se sujeitar a patrões. É o Espírito que move tudo isso em nós, e é estando cheio deles, do Espírito, que nós evidenciamos tudo isto. Portanto, a minha oração e meu desejo sincero é que você seja responsável e que você deseje, que você busque, que você queira mais e mais do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu vou fazer uma oração por você e assim então, finalizando esse culto matinal. Feche os seus olhos. Amado Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença, gratos pela Tua palavra, gratos pela Escritura, ó Deus, que nos desafia, ó Senhor, às profundas verdades eternas, ó Deus do Evangelho. E nesse texto que nós lemos hoje, ó Deus, nós somos ensinados, fomos levados a entender que nós não podemos nos embriagar, não podemos nos encher com aquilo que não é espiritual, mas ao contrário, devemos estar cheios do Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa incomodar cada crente, incomodar cada servo do Senhor, que saiam, ó Deus, do seu estado de letargia, de um estado de viver uma vida cristã medíocre, ó Deus, e que Teu Espírito os leve nesses dias nos quais estamos isolados da comunhão, mas em casa possamos buscar mais e mais o Senhor. Eu clamo ao Senhor que Teu Espírito nos incomode, para que busquemos a Cristo, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Como falta, ó Deus, uma comunhão sadia, como falta um louvor sincero, como falta corações gratos por tudo e por todas as situações, como falta, ó Deus, corações humildes. Só o Teu Espírito pode fazer isso por nós. E eu clamo ao Senhor que Tu mova o coração de cada um de nós, para que naquilo que nos cabe, ó Deus, possamos reagir, ó Deus, a partir do Evangelho, e possamos ser responsáveis, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado, com as verdades que o Senhor tem colocado diante de nós. Essa é, portanto, a oração que eu faço, rogando por todos que nesse dia, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor. É essa oração que faço assim, ó Pai, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo e vivo de Deus, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado por Jesus Cristo. Leia a palavra, ore ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido, que tenha um dia abençoado por Deus.